Existem várias concepções estranhas, no mínimo, ou mitos, sobre a política externa de forma geral, a política externa do Brasil e as relações internacionais. Vou dar uma visão geral aqui. Vamos começar do tema mais espinhoso, mais polêmico, e não entendo por que mais polêmico, mas noto que é assim, e na ordem cronológica dos primeiros. Muitos repetem frases do tipo, quando nós fomos colonizados, se os holandeses tivessem nos colonizados, o Brasil não dá certo porque o Brasil é uma colônia de exploração. O problema é que um país jovem. São todos erros. Vou explicar. Quando nós fomos colonizados, não foram colonizados. Os índios foram colonizados. Os outros são os colonizadores. São os filhos, os descendentes dos colonizadores. Quem foi colonizado são os índios, que hoje, se não erro, mais ou menos, os últimos dados que eu vi, representam cerca de 4% da população. Não existe um americano que fala quando nós fomos colonizados pelos ingleses. Eles são os ingleses, generalizando, grosso modo. Eles sabem disso. Claro, os índios de lá sim foram colonizados e foram trucidados, massacrados, né? Como infelizmente no resto do mundo. Ao ponto que lá é até um tabu falar dessas questões. É difícil para eles, porque eles enxergam, sabem, conhecem desta, entre aspas, mancha da história, da própria história, né? Só que se colocar do lado da vítima, historicamente falando totalmente errado, obviamente é funcional a um certo discursinho, né, que a culpa é sempre dos outros, a culpa é da Inglaterra, das potências internacionais, hoje dos Estados Unidos, do imperialismo, do capital, o inferno são os outros, né? Até toda a questão da colonização e da independência, por exemplo, brasileira, né? O que aqui é chamado de independência brasileira é uma independência, sim, verdade, né? O conceito está correto, mas é também uma secessão. Porque a independência daqui não é independência tipo aquelas africanas dos anos 60, para nos entender, onde tendencialmente os nativos se revoltaram contra os europeus, os colonizadores, e mandaram embora a revolução, golpe, etc., mandaram embora e retomaram as rédeas do próprio país. A independência daqui foi os mesmos colonizadores se virar, olhar para a Madre Pátria um dia e falar tchau, tchau. Inclusive, na verdade, exatamente como, muito mais similar à independência americana, que foi deste tipo. Não foram os índios americanos a declarar independência, se revoltar, etc., tomar de volta as rédeas do país, etc. Foram os mesmos colonizadores. Estas são secessões. Secessão é um subconjunto de independência, então está correto independência, ok? Não está errado. Só que também está mais correto ainda secessão. É engraçado depois que um país que nasce de uma secessão, hoje proíbe a secessão na sua Constituição, né? É peculiar, dá para pensar um pouquinho. Então, e daqui nasce toda, infelizmente não é um ponto trivial, porque daqui nasce toda uma visão errada, né, da história, e muitas vezes do que se acha que sejam o começo dos problemas, né? Aí foram cortadas, a partir disso, as ligações, ou seja, teve uma tentativa forte, quanto bem sucedida ou não, aí outra discussão, eu acho bastante, mas de cortar as ligações, a ligação com Portugal, com a Europa, ainda mais ocorreu com Vargas, evidentemente. Então o conceito de nacionalismo, de brasilidade, foi tendencialmente criado intencionalmente de cima para baixo, com ligações ligadas ao território, ao país, e não ao Portugal, à Europa, aos ascendentes. Todas as referências, não por acaso, são quase todas geográficas, por exemplo, a partir do mesmo nome do país, né? Tudo ligado à terra e não exatamente a Portugal, a invasão, a colonização, etc., né? E a independência é vista, as pessoas se colocam como se fossem os nativos africanos a ter se revoltado contra os invasores, quando não aconteceu isso, né? Aconteceu algo diferente.
Então, já a história começa de forma errada. Se os holandeses tivessem nos colonizados, as pessoas aqui não seriam todas altas e loiras. Simplesmente não estariam aqui. Porque não foram colonizados. São os descendentes de. É claro que depois, na verdade, né, o Brasil é um grande, lindo melting pot, né, uma mistura de os colonizadores, os índios, os africanos trazidos à força e os migrantes depois sucessivos das várias, né, inclusive eu aqui. Mas, e hoje, obviamente, isso é impossível, né, traçar essas linhas históricas, e até seria ridículo, além de abrir feridas que não fariam o menor sentido e geraria só mais problemas ainda. Mas precisa ser reinterpretada a história da forma correta, porque senão o perigo é interpretar da forma errada e começar com uma questão de culpa e de responsabilidade que não faz realmente muito sentido com o que aconteceu, né? Até a questão da aquela famosa tipologia que todo mundo estuda na escola, de colônia de exploração, colônia de povoamento, não chego a dizer que está totalmente errada, mas mais ou menos, ou pelo menos não muito boa, porque não é por aí, né? Primeiro, tem colônias de povoamento que deram errados e tem colônias de exploração que deram certos. Tem países que tiveram uma história de colonização pior que aquela da Nova Zelândia e da Austrália, por exemplo. Realmente lá era basicamente uma prisão, um país-prisão, né, utilizado para mandar o pior do pior, a escória do mundo, sim, aí naquele caso, para lá. E mesmo assim, de alguma forma, hoje são países com uma renda per capita bem alta. Então, não é por aí, né? As pessoas que se mudaram de fato para cá, colonizadores e depois migrantes, etc., mesmo se nós consideramos que foi uma colônia de exploração, nem todos se mudaram para explorar. Esta ideia que um suposto objetivo macro definido por 4 historiadores numa bolha seja o objetivo real de milhões de pessoas que se mudaram para cá, não faz o menor sentido. Algumas pessoas se mudaram para explorar, sim, e outras se mudaram para povoar. Ou, às vezes, os objetivos, na verdade, se misturam e não é muito claro, e começa, viaja, pega o barco com um objetivo, depois vira outro. Então, não é isso que explica. São as instituições que explicam. É porque somos um país jovem. A França é um país milenário. A Grécia também. O Iraque também. Lembram? Mesopotâmia, Tigre, Eufrates, é o Iraque. O Egito também. Você quer coisa mais milenar que a África? Estão morrendo de fome faz milênios. E aí? Não faz o menor sentido. Ao mesmo tempo, tem países muito jovens, muito mais ricos. Primeiramente, Estados Unidos, banal. Os países que citei antes, Oceânia, Singapura, Hong Kong. Então, não é por aí. Não é garantia nem de riqueza, nem de pobreza. Por sorte, né? Porque, senão, estaríamos realmente condenados a esperar não sei quantos outros milênios. E por azar também, porque aí, se não, poderíamos simplesmente esperar, tipo, tá, me fala qual é o compromisso, o dia que vamos ficar ricos. Como não é tão simples, temos que fazer alguma coisa, né? O Brasil é um país rico, se não fosse pela corrupção, pela roubalheira. O Brasil é um país rico de recursos naturais. Não. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de renda média. Ah, mas era para ficar muito mais rico. Era, talvez, para ficar também muito mais pobre. Podia dar muito mais errado. Mas podia dar muito mais certo, concordo? Também podia dar muito mais errado. Eu, na verdade, me surpreendo de como, não obstante tudo, dá razoavelmente certo. Ou seja, com o ordenamento jurídico que tem, com o sistema político que tem, é um milagre que está como está. Era para ser muito pior. Estão todos de parabéns. Porque como é que
como é que as pessoas conseguem empreender neste país. São heróis. Realmente incompreensível. Traz para cá um empresário americano, suíço, holandês, do melhor lugar do mundo que você considerar, e vamos ver quantos segundos, minutos, dias consegue aguentar aqui. Talvez vai ter um infarto na primeira semana. Depois vai vender a empresa de novo de volta depois do primeiro mês. Primeiro extrato trimestral, vai vender de novo a empresa. Então, é um país rico de recursos naturais, mas recurso natural não significa necessariamente alguma coisa. Primeiro, o que é recurso natural? Recurso natural em si não é sinônimo de riqueza. Recurso natural não tem um valor intrínseco. O que atribui um valor ao recurso natural é o engenho humano. O petróleo, talvez o mais valioso recurso natural hoje em dia, sempre existiu, sempre estive lá debaixo da terra em algum buraco. Por milênios era só um óleo preto lá que manchava. Talvez se alguém furava e estava cultivando e achava e emergia aquela coisa preta lá, ficava bravo que estava destruindo o cultivo, a colheita dele. Nunca teve nenhum valor. Precisou do engenho humano para utilizar o petróleo para fins econômicos lucrativos, para tornar aquele recurso natural um recurso econômico. Nem todo recurso natural é automaticamente, necessariamente, um recurso econômico. Hoje, tem formas, por exemplo, de produção de energia mais inovadoras, como fracking. Nos Estados Unidos, basicamente, estão começando, estou super resumindo, evidentemente, furam o chão para pegar o gás a altas profundidades. E hoje, este gás está se tornando um recurso econômico. Por quê? Porque não tinha o engenho humano a tal ponto de poder utilizar aquele recurso natural para fins econômicos. Ao ponto que a ideia seria que não precisa você se basear nos recursos naturais para o país se desenvolver. Tem muitos países que não têm muitos recursos naturais e, mesmo assim, ou talvez exatamente graças a isso, são muito ricos. São vários, mas, por exemplo, todo mundo cita sempre Singapura, não tem recursos naturais e tem uma das maiores rendas per capita do mundo. Na verdade, existem também os casos contrários, ou seja, de países com muitos recursos naturais que são pobres. E é o que a literatura chama de maldição da abundância. Foi empiricamente notado que muitos países ricos de recursos naturais, na verdade, são pobres. E aí, os teóricos como tentam explicar isso? Tentam explicar falando que, na verdade, o que acontece é o seguinte: quando você tem muitos recursos naturais, o que se gera, o incentivo que se gera é uma corrida a pegar o botim. Então, todos os vários grupos da sociedade, etnias, minorias organizadas, facções, etc., estão dispostos a fazer qualquer coisa para colocar as mãos em cima daquele valioso recurso natural, recurso econômico. Logo, estão dispostas a guerrear, a entrar em conflito. Logo, depois, uma vez que tomarão aquele recurso natural, se tornarão muito poderosas. O grupo que ganha se torna muito poderoso e consegue, com aquele dinheiro, com aquele poder, reprimir as outras minorias étnicas, minorias organizadas, outros grupos. Que é basicamente, grosso modo, não é o único fator, claro, a história da África até hoje, até ontem. O que você tem lá? Uma série de golpes e contragolpes de um grupo, de uma minoria étnica, em cima do outro, toma as rédeas do Estado, toma o exército e reprime a outra minoria inimiga. Exatamente por isso. O emblema de tudo isso é, por exemplo, a Nigéria, nos anos 60, virou independente da colonização inglesa, era a promessa do mundo na época, porque logo depois da independência foi descoberto o petróleo, é um dos países com as maiores reservas de petróleo, e aí todo mundo achava que agora vai dar certo, porque tem petróleo, é automático, recurso natural, vira rico. E na verdade o que aconteceu, desde aquela época, está numa série de golpes e contragolpes, e hoje a Nigéria é um dos países mais pobres do mundo, junto com Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, etc. Então, na verdade, às vezes, ter muita abundância de recurso natural pode ser ruim.
Alguém talvez está pensando, mas existem países que têm recursos naturais, petróleo mesmo, para falar, por exemplo, e são muito ricos. Noruega, Estados Unidos, etc. Verdade. Aí os autores como tentam explicar isso? Explicam desta forma. E quando você descobre recurso natural, se você é um país democrático ou um país autoritário, faz toda a diferença. Se se trata de um país autoritário a descobrir recursos naturais, o mecanismo de incentivos que se gera é um mecanismo tendencialmente perverso, com incentivos perversos daquele tipo que citei antes. Enquanto se é um país democrático, o tipo de mecanismo de incentivos que se gera é um mecanismo mais virtuoso. Ou seja, quem tomará aquele prêmio, aquele botim, tem que ser discutido de forma mais pacífica, no Congresso, tem uma lei, tem um Estado de Direito, tem um certo processo legislativo, mais ou menos respeitado, de forma mais limpa, existe uma mídia que pode falar as coisas ruins que estão acontecendo, a sociedade tem poder de reclamar, de protestar, de poder apontar os problemas. Então, este processo acontece tendencialmente de forma mais pacífica, mais virtuosa. Okay? E talvez isso pode explicar um pouco. Outro mito, às vezes sei que talvez não é aqui já estamos falando para convertidos, né? Se fala. Então, mas assim, saindo desta sala, você escutará a frase, porque vivemos num mundo capitalista, vivemos num país capitalista. Tomara fosse. Me indiquem onde é que eu vou para lá imediatamente. Onde? O que as pessoas estão querendo dizer por capitalista? De livre mercado, não. Com certeza. Aberto à globalização, ao comércio internacional, não. O Brasil tem uma das economias mais fechadas à globalização, ao comércio internacional, mais fechadas do planeta Terra. E não obstante sejam anos que eu fale e que muitas pessoas falem, ainda assim encontro pessoas que se chocam e, engraçado, que não acreditam. Como é que pode não acreditar em dados? Né? Não sei. Tipo, 2 mais 2, 4? Não acredito. Né? Vamos mostrar os dados, ok? Até recentemente, tínhamos um ministro que negava esta realidade. Hoje, pelo menos, já os ministros concordam, né, sobre os fatos. E descobrimos que 2 mais 2 é 4 mesmo. Existem diferentes formas de medir o grau de abertura comercial de um país, ok? Por quê? Banalmente vou resumir algumas, mas só para entender. Você pode medir, por exemplo, o número de leis, regras e procedimentos de leis, basicamente, protecionistas. E quantas são aprovadas cada ano. Outra forma é, por exemplo, olhar a tarifa média de importação. Outra forma ainda, um pouco mais específica, é a tarifa média ponderada. Vou simplificar banalmente aqui, basicamente se a tarifa média for, por exemplo, 8%, mas a tarifa do açúcar é 40% e a tarifa de sapato é 1%, se você importa muito mais açúcar que sapato, este açúcar, a tarifa de 40% sobre açúcar, começa a ter mais relevância. E outra forma, então por isso que às vezes vocês podem ver algumas diferenças, além de atualização dos dados, de quando foi feita a pesquisa. Okay? E aqui você vê que, por exemplo, em 2013, o OMC contabilizou que em 407 medidas protecionistas no mundo, a maioria delas, 39, foram no Brasil. Aqui você tem a tarifa média ponderada, okay? Os mais escuros são os mais fechados. Okay? E depois você tem uma forma, que talvez é mais fácil, mais clara de entender, que é o seguinte, é o volume de comércio internacional. Então, é importação mais exportação, a somatória, dividido o PIB. Okay? O volume de comércio internacional, que eu coloquei aqui, peguei esses dados do Gustavo Franco, vamos ver o que aconteceu. 1960, Coreia do Sul, muito fechado. Importação e exportação em cima do PIB era só 9,5%. China, pouco abaixo. Brasil, mais aberto, na média mundial. Então, o Brasil, na década dos anos 60, estava na média mundial. 20 anos depois, Coreia do Sul pula para 61%. Importa e exporta muito mais.
ok? Lembrem quando seu amiguinho vai te falar que a Coreia do Sul ficou rica só pela industrialização ou pela educação, também pela abertura comercial. China aumentou para 20% na média mundial. A média mundial foi para 35%. A China aumentou, mas ficou atrás. O Brasil está lá no nível da China. 30 anos depois, 2010, Coreia do Sul continua aumentando, abertura comercial 82,5%. China aumenta bastante, vai para 48%. Brasil continua na mesma, cai um pouquinho. Mundo vai na média similar àquela da China. O Brasil fica muito atrás da média mundial. 2017, o Brasil está em torno de 18% de volume internacional, de comércio internacional, o mundo em 52%. Os dados oscilam, porque, obviamente, como o PIB oscila muito, especialmente os países de renda média, oscilando muito o divisor, né, embaixo, dividendo, então pode mudar muito. Mas, tendencialmente, é isso que acontece. É um dos países mais fechados ao comércio internacional. Obviamente, não é por escolha da população, até se às vezes talvez alguém até concorda, né, os desenvolvimentistas cepalinos, mas é uma escolha de política econômica do Estado. É lobismo, é reserva de mercado. São as grandes empresas que fazem lobismo em cima do Estado para ser protegidas, para não ter concorrência, para ter menos concorrência e ter uma reserva de mercado. É por isso que, como isso se reflete concretamente, no fato que você compra aqui tudo mais caro e de pior qualidade. Aí, quando vai aos Estados Unidos, banalmente nota que, tendencialmente, quase tudo é melhor e mais barato. É por isso, é protecionismo. Ok? Acho que aqui é o caso mais banal para nós, mas fora ainda é um tema polêmico, fora desta sala. Vamos para migração. Aí, muito escuto falar, às vezes, uma frase desse tipo: o Brasil é um país de imigrantes. Não. Já foi? Sim. Aí lá. Já foi cerca de 15% da população naquelas grandes ondas migratórias de italianos, etc., alemães, poloneses, etc., 15% da população de imigrantes. Hoje é 0,4%. 0,4%. É a mesma porcentagem da Coreia do Norte. Aí alguém está pensando, peraí, quem é tão maluco que se muda para a Coreia do Norte? Pois é. É basicamente só o pessoal diplomático que conta como 0,4% de imigrantes. Deveria ter mais? Deveria ter menos? Não sei. É outra questão. Né? Nessa visão, a minha visão pessoal sobre isso é que qualquer opinião é legítima. Consigo compreender, talvez não concordar, com as duas visões. Mas não há uma onda migratória. Não há uma crise migratória no Brasil. A propósito, que é uma das menores taxas do planeta Terra, evidentemente. Né? Quando, por exemplo, muitos falam da migração na Europa, nem o país com a menor taxa de imigração da Europa chega perto do Brasil. A Alemanha, não me lembro agora de cor exatamente os números, confiram, por favor, mas a Alemanha e Suécia têm cerca de 15% e 12% da população composta por migrantes. A Itália, cerca de 8%, 9%. O sul da Europa é mais ou menos isso, entre 8% e 10%. Certo ou errado que seja, é fácil compreender, não significa concordar, compreender e prever que quando tem 0,4% de imigrantes, talvez não representa um problema, não gera um conflito social. Quando tem 15, 10, talvez os problemas comecem a surgir. Então, talvez é disso que derivam algumas questões. Né? Repito, certo ou errado que seja. Né? Que às vezes os liberais, inclusive, hoje no Brasil se dividem sobre essa questão. Né? Historicamente sempre foram pró-migração, open borders, hoje tem uma certa divisão. E falando de alguns específicos, né? Quando se fala de Venezuela, por exemplo. Okay? Vamos lá. Eu sempre falo para as pessoas, hoje existem 150 mil refugiados e asilados venezuelanos no Brasil. As pessoas, nossa, é muita coisa. Que realmente as pessoas não têm a menor noção dos números. 150 mil venezuelanos no Brasil em
4 milhões e meio de venezuelanos que saíram do país. Então, 150 mil em 4 milhões e meio é nada. E 150 mil em 200 mil pessoas aqui é nada. A Argentina, que é mais longe, tem mais. Claro, tem o fator linguístico. Então, faz sentido entender que talvez eles preferem ir para a Argentina. Agora não sei se vão continuar a preferir. Eles preferem a Argentina ao Brasil. É mais fácil, basicamente, até só pela questão da língua. Então, Colômbia, Argentina, Chile, tem mais. Até alguns países pequenos, entre os países pequenos da América Latina, tem mais refugiados venezuelanos. Deveria ter mais? Deveria ter menos? É outra questão. Ok? Tenho a minha opinião muito bem formada, mas não tem essa tal de crise migratória. Que, em parte, me parece ser incentivada, não sei se intencionalmente ou não, não é esse o ponto, por uma certa visão da mídia, né? Que relata estes eventos, entrevista os caras, etc., e dá a impressão que tenha muitos, certo ou errado que seja. Mas não tem muitos, na verdade, né? Comparativamente falando. Sírios, mesma coisa. Não sei se lembram, alguns anos atrás, a mídia falava, o Brasil está fazendo sua parte para hospedar, receber, ajudar os irmãos sírios, os cristãos da Síria, reprimidos pelo Al-Qaeda, ISIS, etc. Mais ou menos. Tem pouquíssimos sírios aqui. E também, talvez não era para ser. Seria estranho o contrário. Inclusive, é muito longe, banalmente. Como é que muitos deles deveriam parar aqui? A maioria deles, a Síria tinha uma população de 22 milhões de habitantes. Hoje, a população residente é menos que a metade. Entre mortos, imigrantes, pessoas que fugiram com vários estados jurídicos. Ok? Mas a maioria deles, cerca de 4 milhões, estão na Turquia. Talvez não pareça, não é o que as pessoas pensam. As pessoas pensam que esteja tendo uma invasão de sírios na Europa, mas a maioria está na Síria, na Turquia. É verdade, a Turquia é um país relativamente grande, são 80 milhões de pessoas, mas mesmo assim, 40 milhões de sírios, 4 milhões de sírios, mais os outros, né, de outras nacionalidades, em cima de 80 milhões é bastante. Ao ponto que, quem acompanha as questões de geopolítica, a briguinha que tem hoje entre Turquia, União Europeia, Estados Unidos, etc., uma das coisas que Erdogan fala é: se vocês me enchem o saco, não me deixam matar os curdos, eu libero e mando para vocês, para a Europa, 4 milhões de sírios. Aí a Europa fica calada e esquece o que está acontecendo com os curdos, porque não quer os sírios. Talvez nós temos a impressão que a Hungria colocou cercas contra os sírios. Do outro lado, a Suécia e a Alemanha hospedaram um monte de sírios. Mas esquecemos que outros países recebem muito mais e também outros países não recebem sírios e fecharam, como Israel e outros países, por exemplo. Isso que acontece, a Europa, o Ocidente, a Europa e os Estados Unidos especialmente, estão mais sob os holofotes, no bem e no mal. Tanto quando colocam cercas, como na Sérvia e na Hungria, tanto quando a Alemanha e a Suécia recebem mais. Mas comparado ao que a Turquia está fazendo, quanto recebeu, é muito, muito pouco. Ok? 52% dos... Não, vamos lá, eu queria mostrar sobre imigrantes. A propósito de migração de forma geral, eu sempre tive a vaga impressão, gradualmente ficou sempre menos vaga essa impressão, que as pessoas não conhecessem o próprio país. E depois isso foi confirmado por uma pesquisa, posso te mandar depois eventualmente o link, quem está interessado, é uma pesquisa que tenta entender quanto cada população conhece o próprio país. É verdade que não tem muitos países na amostra, são cerca de 50 países, ok? Não 180, para nos entender. Mas o Brasil está entre as últimas posições, não me lembro se é a penúltima ou terçúltima, algo por aí. Ou seja, um dos países onde a população conhece menos o próprio país. Lá tem perguntas muito várias, muito amplas, sobre qual a porcentagem de mulheres no Congresso, qual a porcentagem de pessoas que têm acesso à internet, etc. E uma das perguntas, eu me lembro,
era sobre migrantes. Qual a porcentagem de estrangeiros residentes no Brasil? E é uma resposta múltipla, fechada, são 3 opções. Aí tinha 0,4%, 10% e 25%. E 80% dos respondentes responderam 25%. Aí eu descobri que eu era muito otimista. Descobri que, na verdade, as pessoas não só não conhecem o próprio país, também não conhecem matemática. Porque 25% é 1 em cada 4. Eu sempre falo, cara, como é possível? 1 em cada 4 é gringo, o único gringo que você conhece sou eu. E não só que conhece, que viu na vida inteira sou eu. Chega gringo em BH, o pessoal tira fotos na Copa do Mundo. Entendeu? Nem alienígena. Sim. E, ao mesmo tempo, 25%. Não, 0,4%. Não tenho certeza, mas do que eu acho que deriva isso? De uma certa visão colocada na cabeça das pessoas desde a escola, falamos lá de história, e, de alguma forma, passada pela mídia também, de que o Brasil estaria e deveria estar fazendo o seu papel internacional, que deveria ser uma potência internacional, o líder da América Latina. A inserção do Brasil no cenário internacional é algo deste tipo. Essa é, pelo menos, minha vaga interpretação, não tenho certeza. Tá? Estados Unidos. Algumas pessoas... Aqui tem mitos, talvez, não sei, assim, divisos. Eu ouvi opiniões do tipo, porque o Brasil é muito anti-americanista. As pessoas são muito contra os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, escuto pessoas que falam porque o Brasil é muito americanista. Mais ou menos. Vamos tentar esclarecer algo sobre isso. Vamos lá. Primeiro, esta tal de subserviência aos Estados Unidos, do qual se fala hoje muito. Especialmente este governo, na visão da esquerda, seria subserviente aos Estados Unidos. Eu admito que não consigo nem entender o que isso significa. Nem entender. Assim, antes o Brasil estava aliado a Chávez, Bolívia, Ahmadinejad, só faltava Darth Vader para completar o eixo do mal. Aí estava bom. Né? Agora que o Brasil se alia à União Europeia, Oceânia, Japão, Estados Unidos, aí não está bom. Se esquece tudo isso e só se olha os Estados Unidos. Nenhum país é perfeito, claro. E os Estados Unidos também estão longe de ser perfeitos. Mas, né, entre Irã e Estados Unidos, né, e obviamente, coitada da população do Irã, não são eles, né, mas não há nem comparação. Qualquer pessoa razoável sabe disso. Tem que ser muito militante para poder falar algo diferente disso. Né? Para onde as pessoas vão? Para onde as pessoas emigram? Onde as pessoas vão como turistas? No Irã, na Bolívia, na Venezuela, nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, etc. Então, na verdade, não há um alinhamento, o que os jornalistas me perguntam sempre, este alinhamento dos Estados Unidos, qual? Não estou vendo. Eu estou vendo alinhamento ao Ocidente. Todo. Não só os Estados Unidos. Também, mas não só os Estados Unidos. Eles recortam o pedacinho que eles não gostam e falam disso. Tudo bem, os Estados Unidos têm problemas. Estão aliados com a Arábia Saudita e com outros países. Claro, reconheço, todo mundo sabe. Mas, pelo menos hoje, estamos aliados a 1, 2 países não tão bons. Antes, todos. Então, pelo menos, há alguma diferença. Né? Eu não consigo entender também, porque admito que, talvez, em parte, a minha proveniência, né, faz isso. A minha história, a história da Itália é diferente. Ou seja, olha, te falo o seguinte, a Itália é subserviente aos Estados Unidos, talvez muito mais que o Brasil. E estamos muito felizes de ser. Muitíssimo. Muitíssimo. E agradecemos por eles ter invadido a Itália e nos salvado do nazifascismo. O 25 de abril é a nossa festa de liberação, da liberação do nazifascismo. Graças a jovens americanos que se sacrificaram para desconhecidos além dos oceanos para salvar do nazismo. Ok? E nós celebramos isso. Porque a alternativa concreta era cair do outro lado da cortina de ferro. Com a Iugoslávia, com Tito, com Stalin, com os tanques na rua em Praga e na Hungria. Agora,
No mundo ideal, cada estado deveria ter a tal de soberania estatal, que eu nunca compreendo o que é isso, tudo bem. Mas a tal de soberania, cada um no seu quadrado, posso até concordar. Mas o mundo ideal não existe. No mundo real, na época, pelo menos, você tinha duas opções, que eram União Soviética ou Estados Unidos. Escolhe. Roger Scruton usa uma metáfora muito boa, que é a seguinte, você reclama os Estados Unidos? Muito bem, faz o seguinte, tira os Estados Unidos da equação. Tira os Estados Unidos do mapa mundial. O que acontece amanhã? Cada um lindinho, tranquilo, cada um no próprio quadrado? Ou a China, a Rússia, os países muçulmanos vêm, comem tudo e dominam tudo? Então, as relações internacionais são uma área muito pragmática. Nenhum país é perfeito, mas você tem que se aliar a alguém. Pode escolher um certo grau de isolacionismo ou não, concordo, acho ótimo, mas afinal, entre liberais e democracias, entre países que, não obstante tudo, imperfeitamente, respeitam mais os direitos humanos que outros países, estou claramente com as liberais e democracias. A questão do visto, que agora foi tirado para Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, outra loucura ideológica. Né? Não há, evidentemente, a mínima possibilidade de um cara dos Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, entrar aqui com visto turístico e depois fica escondido, espera que eu fico aqui. Entendeu? Se for, não só é para deixar ele aqui mesmo, é para levar num hospital psiquiátrico, estudar o caso, etc. Né? Que nem eu. Ei, mas por que você veio? Bom. Então, é mera retaliação, é mera revanche de viralatismo, mimimi, com problemas mentais. Isso indica algum problema mental da pessoa. Não diz nada a respeito daqueles países. Né? Inclusive, se quer atrair estes turistas, são malvados, estes estadunidenses. Então, tira o dinheiro deles, faz eles vir, deixa gastar o pessoal dinheiro aqui. São todos ricos, olha, a renda per capita lá. Ótimo se vem, explora os caras. Não, nem. O termo estadunidense, isso é engraçadíssimo. Estadunidense. É um termo tão estúpido, tão errado, mas ao mesmo tempo tão bom, porque quando você escuta alguém que fala estadunidense, você sabe já que, coitado, é um nível abaixo. Não adianta. Estadunidense, o termo certo é americano. Porque o país, a nação, é América. Estados Unidos da América, Estados Unidos da América é o Estado, é o nome do Estado. E Estados Unidos da América não é o único Estado a se chamar Estados Unidos de alguma coisa. O México também é Estados Unidos do México, por exemplo. Ninguém chama os mexicanos de estadunidenses. Porque uma coisa é o nome do Estado, e nós sabemos muito bem isso, outra coisa é o nome da nação do país. Okay? Então, é americanos. Seria como chamar os brasileiros de República Federativenses. Não faz o menor sentido. Agora, mas América é o mesmo nome do continente. Sinto muito. O que posso fazer? Muda um dos dois. Inclusive, não entendo por que toda esta briga para todo mundo ter o nome de um italiano filho da puta que colonizou o lugar. E provavelmente... o cara, não sei, nem nunca pisou aqui. Talvez deveria se chamar Cabralha. Então, não faz nenhum sentido. Indica já o nível ideológico de militância do cara. Mas eu sempre sugiro o seguinte, agora então sai daqui e todo mundo que fala estadunidense vou lá e falar, não, cara, você está errado, você é burro. Não, deixa. Não vale a pena. Quando você escuta alguém falar estadunidense, só chama ele de República Federativense. E ponto, acabou. Ele vai entender, depois some, vai embora. Aí ele fica pensando, ok? É melhor correndo, especialmente. Na verdade, a população brasileira gosta dos Estados Unidos. Olha aqui uma pesquisa sobre a opinião pública. No mundo, qual a opinião favorável ou não aos Estados Unidos? Isso foi antes de Trump, tá? Verdade, hoje pioraria, eu sei. Mas, bom, Brasil está lá embaixo,
55% da população respondeu positivamente. Tem uma visão positiva dos Estados Unidos. Ok? Talvez nós tenhamos a percepção diferente, que seja um país muito anti-americanista, porque, como sempre, o mundo das ideias, universidades e mídia aqui foi tomado. Isso não representa o país. São duas bolhas, academia e mídia, que não representam o país. O país, as pessoas gostam dos Estados Unidos. E é muito evidente, muito claro. As pessoas querem migrar para lá. As pessoas viajam para lá o tempo inteiro. É a referência cultural. As pessoas se vestem como as pessoas lá. As pessoas comem com as pessoas lá. É a referência, não é a Europa a referência aqui. A Europa é a referência dos Estados Unidos. É para todo mundo que vem aqui, isso aqui é um Estados Unidos só um pouco mais pobre. Ok? Vamos lá. Outras ideias. Quantos minutos? 5 minutos. Ops. Ok. Para resumir rapidamente, existe toda uma visão da política externa que visa, talvez deixo para as perguntas essa parte aqui, que fala que a política externa, especialmente antes, deveria visar assim, um destacamento do Ocidente, dos Estados Unidos, etc., e priorizar a cooperação Sul-Sul, os BRICS, cooperação com países como aconteceu no passado, Bolívia, Angola, Venezuela, Moçambique, África do Sul, etc. E a ideia segundo a qual o Brasil deveria ou teria a propensão natural a ser o líder da América Latina. Nas relações internacionais, não sei quem é da área aqui, basicamente todos os congressos, todas as revistas, o tema é sempre o mesmo, que é a tal de inserção internacional do Brasil. Só que quando eles falam de inserção internacional do Brasil, não estão querendo dizer dos brasileiros, das pessoas, porque isso seria a abertura comercial. Permitir que você se insira no cenário internacional. Eles querem dizer a inserção internacional do Estado, e não do país. A inserção internacional do patrimonialismo, da estrutura da capital, do palácio, da elite política. E não do país, das pessoas. Que isso seja útil, funcional a eles, é intuitivo. É auto-evidente. O engraçado é que muitas vezes algumas pessoas concordam com isso. É chocante, porque o súdito, que não nota de ser governado, e, inclusive, aplaude a agenda de dominação da elite política. Eles querem se internacionalizar e você não. É o súdito que gosta de ser súdito, que fala de internacionalização, de inserção internacional e, ao mesmo tempo, de protecionismo para ele. Realmente é um nível de escravidão mental chocante, absurdo. As pessoas deveriam pedir que eles possam se internacionalizar, a abertura comercial, e menos o Estado, evidentemente. Né? Esta ideia, termino aí, ok, estou pulando algumas coisinhas, tá? E isso eu diria que é super resumido nessa visão histórica, que hoje voltou à tona de novo, talvez, da bomba atômica. Né? Hospedar a Copa do Mundo e Olimpíadas, que na época, hoje nós lembramos só do legado ruim e das manifestações, da crise econômica, etc., mas na época, se lembram, a ideia era, este é o momento agora de mostrar para o mundo que o Brasil está dando certo. Era o Brasil na capa da Economist, que estava decolando, o Brasil de 2 dígitos de crescimento econômico, e agora, hospedando a Copa do Mundo e Olimpíadas, mostraremos que dá certo, etc. E tal. A ideia sempre histórica da reivindicação do assento na ONU, uma vaga na ONU para o Brasil. E, ainda mais, a ideia da bomba atômica. Resumido na frase, para ser levado a sério, um país tem que ter a bomba atômica. Nenhum país é levado a sério se não tiver a bomba atômica. Não sei se lembram da propaganda do Johnny Walker. Este é o imaginário coletivo que está na mente de todo mundo. Acho que era o Corcovado, né? O país, o gigante adormecido, que acorda, levanta, mostrando toda a sua potência, altura, etc., dada pela natureza, inclusive está no hino, e vai, acorda e vai, começa a andar onde? Começa a andar no mar, além do oceano, provavelmente para se vindicar de Portugal e da colonização, etc. Né? Essa é a ideia. A bomba atômica, Coreia do Norte, Paquistão e Índia também tem bomba atômica. E aí? Espanha, Suíça, Holanda, Bélgica, Finlândia, Suécia, não tem bomba atômica nenhuma. Queremos ser uma Coreia do Norte, uma Índia e um Paquistão? Ou queremos ser uma Suécia, uma Finlândia e uma Espanha? Vocês acham que alguém na Suécia está realmente pensando
na inserção internacional do país, do Estado, da elite política, da estrutura da capital, do palácio? No país ser levado a sério? Ou ele aumentar a própria renda per capita, ganhar mais, viver bem, melhorar a qualidade de vida, IDH, ter dinheiro para comprar o que quiser, passar as férias no exterior, poder comprar as coisas do exterior, etc. Então, na área de relações internacionais, infelizmente, ainda a unidade de análise é muito o Estado. E as propostas que derivam disso, que derivam do fato que a unidade de análise é sempre o Estado e não o indivíduo, ainda são muito estatistas coletivistas. Obrigado. Abriremos para sessões de pergunta. Quem tiver pergunta, é só levantar a mão que um dos nossos voluntários vai até vocês. Deu. Deu? Tá funcionando? Adriano, meu nome é Paulo Cogos, sou youtuber. E eu quero fazer uma pergunta com um comentário discordante aqui, né? Eu acho que, lembrando a frase do Dr. Enéas Carneiro, que estudou a fundo a questão da dissuasão nuclear, ele nos lembra que o Brasil deveria sim ter uma bomba atômica, como já chegou próximo de ter com o programa da Marinha, e que isso é necessário porque o André Beffre, que é o chefe do programa nuclear francês durante a Guerra Fria, que conseguiu manter a França relativamente isolada tanto da OTAN quanto do Pacto da Varsóvia, em termos geopolíticos, conseguiu se manter assim por causa de um programa nuclear, que não era o melhor do mundo, mas foi suficiente para assegurar a soberania dela. A Coreia do Norte, não acho que seja um bom exemplo, porque, embora ela tenha ali o urânio enriquecido, ela não tem um sistema de mísseis balísticos suficiente para ameaçar alguém hoje. Agora, se não fosse uma coisa importante, por que os Estados Unidos está tão preocupado com isso? E a Índia e o Paquistão, por pior que sejam, por causa de outros fatores econômicos, sociais, que não é por causa da bomba atômica que eles são pobres, eles ainda conseguem manter também uma certa independência do sistema internacional, coisa que a Suécia não consegue, coisa que a Espanha não consegue, foram ali praticamente escravizados pela Alemanha, com o euro, que para mim a União Europeia é o quarto Reich. E para manter a terra de Santa Cruz livre das influências, tanto do imperialismo ocidental, Clube de Roma, essas coisas, quanto dos BRICS, o Brasil tem que ter uma bomba atômica. Então, eu queria saber qual seria o problema do Brasil ter uma bomba atômica. Eu não vejo nenhum problema com isso. Eu, que sou contra qualquer investimento estatal, o único que eu defenderia é a bomba atômica. Ok, não, então, talvez tem uma parte, talvez, que me expressei mal ou não foi compreendida. Não é que Paquistão, concordo nesse sentido, não é que Paquistão é pobre porque tem a bomba atômica, claro, né? Tem muitos mais fatores. O ponto não é este. O ponto é que a bomba atômica não é garantia de nada. Talvez alguns pensem isso, talvez não seja o seu caso. Estados Unidos estão tão preocupados com bomba atômica, se estão tão preocupados, porque então isso demonstraria que seria bom. Ninguém nunca negou que a bomba atômica é boa para o Estado. Exatamente esse é o ponto. Não significa que seja boa para a população. Na maioria dos casos, os incentivos, os interesses que o Estado e a população têm, estão exatamente desalinhados. Então,
pode ser útil para o Estado, não significa que seja útil para as pessoas. Ainda mais num país pobre ou de renda média, como o caso do Brasil. Meu ponto é este, é tanto dinheiro gasto com outras, que tem outras necessidades, outras prioridades, que realmente não acho que seja o caso agora, como o caso do Paquistão ou a Índia. A Índia agora vai ser, por exemplo, o 5º país a ir para a Lua. E aí? E as pessoas ainda nadam e cagam no esgoto. Entendeu? E a coisa é, os súditos, talvez, é o cara que caga no esgoto, está aplaudindo porque estamos indo para a Lua. Quem está indo para a Lua? Você não, você caga no esgoto, gente. Entendeu? Não tem saneamento básico. Então, a França e os Estados Unidos que têm bomba atômica, mas tem saneamento básico. Aqui falta saneamento básico. Se primeiro se fizer saneamento básico, etc., depois tomar, assim, se o problema, tomar o problema fosse a bomba atômica, iríamos conversar de bomba atômica. Mas tem muitas outras prioridades. É só este meu argumento. Jean Turco, meu nome é Altivo, sou do IFL lá de BH, né, onde já tivemos o prazer, né, de escutar suas palavras. Você diferencia muito bem o que é o estado da população, né? E então, se a gente pensa o Brasil como um país protecionista, talvez a gente pensaria Minas Gerais, que deveria se proteger, né, dos outros estados, que é o que acontece nessa guerra fiscal. Mas aí a gente tem que pensar que Belo Horizonte, então, deveria se proteger das outras cidades. E aí talvez os bairros deveriam se proteger, porque tem outros bairros que vão concorrer. E aí você tem que se proteger dos seus vizinhos, né? Como que fica essa questão quando a gente começa a perceber que o Estado, né, a linha fictícia que separa as leis de um lugar para o outro, de uma proteção para outra, elas, na verdade, elas corroboram, né, elas explicam a ideia, né, de um anarcocapitalismo, né, de que é mera ficção, né, de chamar aquele povo de brasileiro. Talvez tenha um brasileiro que não seja completamente diferente de todos os outros. Ele é o ponto fora da curva, mas não, é o brasileiro, né? Como que funciona isso na sua percepção em relação, ainda mais sendo coordenador do curso de Relações Internacionais, com esse problema da nação, que se a gente pudesse não aceitar as leis, né, se cada indivíduo tivesse, acho que é o Bastiat, né, a lei, se eu pudesse vetar cada lei que o Congresso coloca, como que isso funciona na sua percepção em relação ao curso de Relações Internacionais? Olha, um caso concreto, uma resposta mais concreta e uma mais teórica. Por exemplo, não precisa necessariamente ir até o ponto extremo. Talvez seria o ideal, mas, por exemplo, banalmente, todo mundo sabe, os Estados Unidos são exatamente Estados Unidos, então lá os estados têm uma maior autonomia. Todo mundo sabe que, banalmente, política de droga, armamentos, leis trabalhistas são estaduais, penais, a questão, por exemplo, da pena de morte, são estaduais e não federais. E, mesmo assim, as pessoas se sentem americanas. A nação é uma, mesmo tendo ordenamentos jurídicos em parte diferentes. E isso é super normal, por quê? Porque a nossa identidade é multifacetária. Você, provavelmente, estou imaginando, né, se sente ao mesmo tempo brasileiro, ao mesmo tempo mineiro, ao mesmo tempo de BH ou do interior, ao mesmo tempo se sente outras coisas, talvez liberal estando aqui, desculpa, o áudio está... Talvez liberal estando aqui e talvez, não sei, pai, um profissional de alguma área específica, engenheiro, etc. O que representa você e você se sente representado é uma série de coisas. E não é só aquilo. Consciente do fato que cada uma dessas coisas é imperfeita, ou seja, como você mostrou, o conceito de brasilidade, como de italianidade, de americanidade, etc., em parte tem um mínimo comum divisor, tem alguma coisa em comum, sim, não é totalmente aleatório, não é baseado no nada, senão não sustentaria, por quanto possa ter sido criado de cima para baixo.
Mas, em parte, claro que é diferente, ainda mais numa população de 200 milhões de habitantes. Mas é isso. A identidade é multifacetária, não é única, unitária, e é dinâmica ao longo do tempo. Da mesma pessoa e entre gerações. Então, nada impediria, num mundo ideal, de você ter unidades políticas muito pequenas, por exemplo, ao nível de município ou até menor, algo desse tipo, de bairros para, por exemplo, cidades grandes, como São Paulo, e, ao mesmo tempo, se você se sentir daquele bairro, daquela cidade e do país também. Nada impede isso. Na verdade, num certo grau, já acontece. Olá, parabéns pela palestra, Adriana. Eu tinha te antecipado antes que essa ia ser a melhor palestra de todo o evento e acho que acertei. O meu nome é Alex, eu vim de Porto Alegre e eu tenho um apreço muito especial por algo que você abordou aí referente aos imigrantes. Tá? Eu sou primeira geração de imigrante, meu pai veio da Grécia, e eu sempre respeitei muito essa energia, essa capacidade do imigrante de ter sucesso. Ele quer vencer. E essa força, esse dinamismo de imigrante em qualquer sociedade ficou mostrado a força que isso tem para construir nações que ficaram extremamente prósperas, como os Estados Unidos, que foi construído por milhões de imigrantes. E aqui no sul do Brasil nós temos essa evidência também. Então, eu fico pensando, primeiro, a gente... Contradizendo um pouquinho aquele 0,4%, eu acho que é interessante considerar nesse teu cálculo também a primeira geração, que ela herda com muita força esse espírito de luta, esse dinamismo todo imigrante. Então, aí vai dar mais 0,4%, me parece. Se nós pegarmos pelo menos a primeira geração também. E a minha pergunta para ti é essa. Tu acha que o Brasil poderia ter como uma política interessante agora estimular fortemente movimentos de imigração para dentro do Brasil, como uma forma de trazer pessoas laboriosas, com vontade e tal? E se isso acontecer, se conseguirmos fazer isso, se isso não poderia ter uma repercussão boa até a nível de melhora desses problemas todos que o Brasil enfrenta, talvez com imigrantes não tão acomodados quanto os brasileiros parecem ser? Então, duas coisas. Se você contabilizar a primeira geração, aumenta, claro, mas aí aumenta dos outros países também. Então, de uma certa forma, dá na mesma. Okay? Sobre a questão de estimular ou não, é o seguinte, não precisaria necessariamente estimular, bastaria retirar alguns obstáculos, empecilhos. Por exemplo, atualmente, tem algumas partes da legislação que são bastante abertas e outras são mais fechadas. Por exemplo, atualmente, um migrante que vem aqui com visto de trabalho, o cônjuge dela não pode trabalhar. O visto de trabalho não se estende. Né? Então, isso é um problema. Para os pouquíssimos migrantes que tem aqui, representa um problema. Agora, a questão de incentivar ou não estimular, do ponto de vista econômico, há um certo consenso, bastante amplo, que é a migração, ambas imigração para dentro e emigração é positiva. Porque, como você falou, basicamente gera um ganho de produtividade. E países com muitos migrantes tendem a ter um ganho de produtividade muito maior. E se você olha algumas áreas de cada país, por exemplo, Vale do Silício, cerca de 80% das pessoas que moram lá são migrantes. Então, geralmente tem esse dinamismo. Uma parêntese. Inclusive, é interessante, se você falou desse dinamismo, mostrar que não depende, como você acha que você está falando exatamente isso, não depende do país de proveniência do cara. Ou seja, é empiricamente demonstrado que a população migrante tem sempre uma taxa de empreendedorismo maior que a população nativa. Isso de qualquer país vem, para qualquer país vai. Ficou claro? Ok. Por quê? Então, não é cultura. Não é cultura. Os brasileiros, quando vão lá, também são mais empreendedores que os nativos. Por quê? Porque, banalmente, o migrante, primeiro, talvez tenha um pouco mais vontade de dar certo, etc., está com mais fome, etc. Segundo, uma coisa que as pessoas não pensam, né? O migrante não tem outras razões para estar lá naquele país. É só trabalho. Porque a família está lá. Ele está no outro país só pelo trabalho. Senão, ele ficaria muito mais feliz na própria casa.
Segundo, o migrante não pode passar em concurso público, provavelmente por lei ou, depende do país, por lei ou pela língua, evidentemente, até se for permitido legalmente. E tem mais dificuldades pela língua, não tem networking, não tem capital social, então ele ser contratado, para ele é mais difícil. A paridade é contratado um nativo, ok? Isso é normal. É discriminação mesmo, mas é isso aqui, é no mundo inteiro. A paridade, você contrata uma pessoa mais similar a você, do qual você sabe mais o que esperar. Lindo ou feio que seja, é isso. Então, os migrantes acabam abrindo empresas muito mais que os nativos. Tá? Assim, então, do ponto de vista econômico, há um certo consenso que é positivo. O ponto é que, do ponto de vista político, social, cultural, religioso, aí se torna mais complexo. Porque, por exemplo, se alguém aqui falar, não, mas eu sou contra, não, mas alguns sim, outros não. Por exemplo, muçulmano sim, muçulmano não, cristão sim. Sem entrar no mérito se isso está certo ou não, até porque não vai se gerar um consenso aqui, só viraria uma briguinha. Mas se ele quantificar isso, precificar de uma forma assim, olha, mesmo se o país crescer 5% a mais, eu não quero. Legítimo, é porque ele está dando um peso muito maior a outras variáveis culturais, religiosas, etc. Então, do ponto de vista econômico positivo, do ponto de vista político, é verdade outra coisa, que é sociedades mais homogêneas funcionam melhor, em geral, de etnia, religião, etc. Porque, banalmente, é muito mais fácil de administrar, tem as mesmas necessidades, mesmos interesses, e o emblema disso é a Escandinávia. A Escandinávia, um dos motivos pelos quais funciona bem, é que são países minúsculos. O maior país da Escandinávia é menor que São Paulo, em termos de população, e são todos mesma etnia, todos ainda o mesmo bando de vikings. Okay? Então, são similares, se reconhecem como pares. Então, do ponto de vista econômico, migração é positivo, do ponto de vista político, nem tanto, menos. E aí não sei exatamente qual ponto eu... Gente, a gente tem tempo só para mais uma pergunta. Vai ser a primeira pessoa que tinha levantado o braço há um tempo já. Depois, se vocês quiserem ainda assim tirar as dúvidas, eu sugiro que procurem o Adriano, tá? Obrigada. Aqui por e-mail, nas redes sociais, eu respondo e-mail, tá? Meu nome é Stanley, eu sou formado em Relações Internacionais, então gostei bastante da palestra. A minha pergunta é um pouco mais na área acadêmica mesmo, que eu percebi quando eu fiz o curso, que é uma área bem estatista, tanto nas teorias, quanto os professores, os eventos em geral. E é uma área bem difícil de você conseguir mostrar, tem uma grande resistência às ideias libertárias nas relações internacionais. Você acha que é possível a gente conseguir criar uma teoria libertária ou mostrar um pensamento mais liberal nas relações internacionais? E de que forma você acha que isso é possível, se for possível fazer isso? Acho muito difícil. Para explicar, talvez para os outros também, na economia mainstream, pelo menos, a unidade de análise é o indivíduo, até fora da escola austríaca. É o indivíduo. Né? Então, aquele corolário lá inicial da primeira aula, a unidade de análise é o indivíduo tende a maximizar a probabilidade de forma racional, etc. Tal. A unidade de análise é o indivíduo. Nas relações internacionais, a unidade de análise é o Estado. E alguns autores falam de Estado como ator unitário racional. O Estado é um conjunto, mas que é representado como se fosse uma pessoa só, com uma necessidade, uma vontade, um objetivo, uma ação só, irracional. Então, o Estado pega o lugar do indivíduo na economia. Então, já isso exclui na raiz qualquer possibilidade de diálogo. Porque eventuais propostas, soluções liberais ou libertárias, como você falou, eu não gosto deste termo, são, na verdade, só a derivação do ponto de partida, que é o individualismo metodológico, que é o indivíduo. A unidade de análise é o indivíduo. Né? Então, primeiro deveria ser quebrado isso. Ou seja, o Estado não é um ator unitário. Tem alguns agentes políticos que têm mais poder, tomam mais decisões, etc., tem mais margem de poder, e tem o resto da sociedade, que tem menos poder, mas de uma certa forma também influencia, ok? E aí vira muito mais complexo fazer uma análise, mas fica muito mais preciso, aderente à realidade, ok? Se cria uma ficção do Estado unitário para poder fazer uma análise mais simples. Eu acho muito difícil exatamente porque a premissa base de quase todas as teorias
é o Estado. Existem autores que assim, fora do mainstream, que utilizam o individualismo metodológico nas relações internacionais. Ano passado, se não erro, um tempo atrás, eu dei uma palestra no Mackenzie aqui exatamente sobre isso. No meu livro tem também acaba sendo autopropaganda, mas também é bom, né? Nada contra. Então, tem um capítulo sobre isso também. Ou tem uma palestra no meu canal YouTube sobre isso. Tá? Mas tem alguns autores, só que não são muito considerados. Agradeço a presença do professor Adriano Gianturco, encerrando as atividades da manhã, e aguardo todos vocês a partir de 13h30 para as próximas palestras da tarde.